Com alegria, aceitei o convite do pastor para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Antes de ler o texto, eu queria ler uma outra coisa aqui para os irmãos. Hoje de manhã foi feita a pergunta e a resposta aqui é: qual o fim principal do homem? Muitas vezes nós ficamos agarrados a esta primeira pergunta, a gente não progride no catecismo. Luciano e eu colocamos como um propósito nosso deste ano, da gente ler nas nossas devocionais as perguntas do catecismo com o comentário. Aquele catecismo que foi comentado pela editora Os Puritanos, ele é um livro um pouco grosso. Então, eu quero trazer aqui a pergunta número 2, para dar uma abertura, uma ênfase no que eu vou dizer aqui. Não vou ler tudo, mas um pouco da... A pergunta é a seguinte, a pergunta 2 do Catecismo Maior: como podemos saber que há um Deus? A resposta, e não vou ler todas as referências porque são várias. A resposta está baseada, em várias passagens bíblicas. Então a resposta é: a própria luz da natureza no homem e as obras de Deus claramente testificam que existe um Deus, porém só a sua palavra e o seu Espírito revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a salvação. Então tem aqui as referências, que é Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, Romanos 2, 14 a 16, Salmo 19, Atos 17, 1 Coríntios 2, 2 Timóteo 3 e Isaías 59, várias referências que vai dar base a esses homens que escreveram para nós a Confissão de Fé de Westminster. Então, tem um comentário que foi feito nesse livro que diz o seguinte: que revelação integral temos de Deus e da sua vontade, ou da sua vontade. Temos, além da revelação natural de Deus, a sua revelação sobrenatural, de que existe hoje somente na forma das Sagradas Escrituras, do Velho e do Novo Testamento. Essa revelação sobrenatural de Deus é às vezes chamada da sua revelação especial. É dita sobrenatural porque foi dada ao homem não pela atuação das leis da natureza, mas pela operação milagrosa de Deus por meio do Espírito Santo, que nos trouxe essa revelação sobrenatural, baseado aqui em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Quais são as principais diferenças entre a revelação natural de Deus e a sua revelação de forma especial, nas Sagradas Escrituras? A primeira é dada sem exceção a todos os homens. Os céus proclamam a glória de Deus, todos os homens podem ver isto. A última limita-se àqueles a quem a Bíblia alcança. A primeira é suficiente para deixar os homens indesculpáveis. A última, a revelação sobrenatural, é suficiente para a salvação do homem, crendo nela. A revelação de Deus, na forma das Sagradas Escrituras, é mais clara e mais definida do que a sua revelação natural. A revelação de Deus, na forma das Sagradas Escrituras, comunica a verdade sobre Deus e sobre a sua vontade, que estão além do que podemos ser conhecida de forma natural. Por que eu li isso? Os irmãos vão entender no texto que nós vamos ler e a meditação que pretendemos fazer.
Então vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Judas. Capítulo 1, aliás, só tem um capítulo, né? Judas, nós vamos ler a introdução da carta, isso é versículo 1 e 2, e deixando como possível avançarmos um pouco mais na carta, se tivermos tempo. Não exagerando aqui do tempo. Então, Judas, versículo 1 e 2. Eu vou ler. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor os sejam multiplicados. Apenas aí, você pode ficar com a Bíblia aberta aí, fácil para conferir alguma coisa, tornar reler o texto. Eu creio que o Espírito Santo, de forma ilimitada, pode usar o pregador para falar, como pode usar a própria leitura do texto, trazendo ao seu coração muitos despertamentos e ensinamentos diretamente. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, este é um momento sublime para a nossa alma, quando lemos a Tua palavra, na expectativa, no anseio de ouvir o Senhor falar profundamente ao nosso coração. Cremos, ó Deus, que o Senhor está neste lugar conforme a Tua promessa. Cremos que o Senhor fala para que tenhamos condições de ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e nós queremos ouvir a Tua voz. E nós suplicamos, ó Senhor, pelas misericórdias que nós fizemos a leitura aqui na devocional, no momento da liturgia, as misericórdias do Senhor que se renovam, nós confiamos nelas, para que o Senhor, ó Deus, compadeça de nós e ajuda-nos a ouvir a Tua voz, abrindo os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Opera, Senhor, este milagre. Opera, Senhor, de forma sobrenatural nas nossas vidas, para que compreendamos com mais clareza, com mais profundeza, com mais temor, o que o Senhor tem a nos ensinar nas Sagradas Escrituras. Não só aqui agora, de forma especial agora, mas também todas as vezes que abrimos a Tua palavra lá no nosso lar para ler durante a semana, que o Senhor nos faz ouvir a Tua voz. Nós precisamos, queremos e suplicamos, ajuda-nos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Como que começa mesmo o texto aí? Judas, vírgula. É bom que a gente respeite a vírgula aí para pensar um pouquinho neste Judas. A carta de Judas, talvez pelos holofotes do Apocalipse, ela fica um pouco escondida aqui. A gente vem e quando chega aqui em Pedro, João, a gente pula para o Apocalipse, às vezes passando por cima desta carta. Não é verdade? Às vezes nós passamos o ano todo sem ler essa carta. É uma carta pequena, mas é muito dinâmica. É um conteúdo espetacular, vamos dizer assim, nas nossas palavras, impactante. As palavras que foram colocadas nesses 25 versículos desta carta. É possível ler de uma sentada, você sentar e ler um livro todo da Bíblia, essa pequena carta, com esse conteúdo maravilhoso. Quando nós lemos Romanos, capítulo 1, se vocês quiserem conferir lá, pode fazer. Quando lemos Romanos, capítulo 1, versículo 1, começa de forma muito semelhante. Está escrito assim, Paulo, vírgula, servo de Jesus Cristo. O que há de diferente aí? Aparentemente, quase nada. Apenas o nome.
de Paulo para Judas. Mas há uma diferença muito grande quando nós vamos pensar no que envolve essas duas pessoas. Agora à tarde, eu estive conferindo algumas passagens, aliás, algumas versões da Bíblia, para a gente poder abrir a Bíblia aqui e dar uma conferida. Em Mateus 13, está escrito aí no rodapé do lado direito da sua Bíblia, no finalzinho, Mateus 13, 55, que vai falar desse Judas. Então, indo lá em Mateus 13, 55, nós vamos encontrar o seguinte. Eu vou ler aqui, depois se os irmãos quiserem conferir, fique à vontade, mas deixa só que eu faça essa leitura aqui. Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se acha, ou não se chama a sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Eu fiz questão de conferir aqui, irmãos, em umas 8 ou 9 traduções diferentes. E eu vou a uma aqui que é mais interessante para a ocasião, que é a AVM, ou seja, a Bíblia Sagrada Ave Maria, que é usada pela Igreja Católica. Então, no versículo 55 desta Bíblia, desta tradução, está escrito o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria a sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Por que eu li essa tradução da Bíblia Ave Maria que é usada pela Igreja Católica? Porque a Igreja Católica diz que esse irmão de Jesus não era irmão de Jesus, era primos. Ora, o autor da família não sabe diferenciar o que é mãe, pai, irmão, tio, tia, primo. Quando a Bíblia tem de falar de primo, fala de primo. Quando tem de falar de irmãos, irmãos. Então aqui não há o que se questionar. Então tenho para mim, e quero deixar aqui bem claro com a igreja, que para mim esse Judas aqui, como outros estudiosos da Escritura, chegaram a essa conclusão que é o irmão de Jesus. Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Então o primeiro. Depois vieram, na sequência, os outros irmãos. E se a gente olhar aí pela a ordem, o Judas parece ser o caçula dos homens, começando com Tiago. Esse Tiago, que Judas vai falar aqui, não é? Na sequência, ele diz assim, irmão de Tiago. Esse Tiago aqui é o Tiago que se tornou líder na igreja de Jerusalém. Aquele primeiro concílio que houve no capítulo 15 e 16 de Atos, quem liderou ali foi o Tiago, irmão de Judas, irmão de Jesus. Foi o Tiago que redigiu aquela carta para resolver problemas que estavam se levantando nas igrejas, não é? Então, Tiago que encaminha aquela carta, o primeiro concílio de Jerusalém. Tiago, um grande líder, e que Judas identifica aqui como irmão de Tiago. Então, para nós, esse Judas é o irmão, ou meio-irmão de Jesus, nascido aqui, filho de José e Maria, sendo Jesus apenas filho de Maria, filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Muito bem. Quando nós falamos aqui dessa comparação entre Paulo e Judas, que começa a carta, não só esta, outras cartas de forma semelhante, Paulo, servo de Jesus Cristo, Judas, servo de Jesus Cristo. Qual a diferença?
Os irmãos já perceberam? O Espírito de Deus está lançando luz aí. Paulo era um perseguidor do cristianismo, um perseguidor de Cristo. Não é isso que Jesus fala com ele em Atos 9? Saulo, Saulo, por quê me persegues? Então, Paulo era um perseguidor que foi transformado em servo de Jesus Cristo. Mas e o Judas? O Judas era irmão de Jesus. Imagine, irmãos, eu fiquei essa semana inteira assim maravilhado pensando nesse personagem e naquele lar. Imagine Judas, quantas vezes ele pôde participar de uma devocional sendo feita por Jesus, o seu irmão mais velho. Imagine quando ele pegava textos como Salmo 22, que nós já pregamos nesse salmo aqui. Aquele salmo que descreve, né, ele começa dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? As primeiras palavras do Salmo 22 são as últimas palavras da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Então imagina, quando Jesus lê um texto como este e faz uma devocional no seu lar, mas não bate no peito dizendo, tá vendo, ouviu, viste o que foi lido aqui? Eu sou esse que o Salmo está descrevendo. Imagine Jesus fazendo a devocional no lar de Maria, de José, com os irmãos ali em volta da mesa, as irmãs, lendo Isaías 53. Mas ele não bate no peito e diz, eu sou este servo sofredor. Jesus, na sua sabedoria divina, ele pôde expor as Escrituras, imagino eu, naquele lar de Maria e José, tantas vezes, com tanta profundidade, com tanta clareza, com tanta autoridade. Contudo, Judas continua incrédulo. Se Paulo perseguia a Cristo, Judas também perseguia a Cristo com incredulidade. De onde você está tirando isso, Júlio? Eu estou tirando de João capítulo 7. João 7 é aquele... Eu vou ler aqui os versos 3. Pois dirigiram-se, aqui João, Evangelho de João, capítulo 7, verso 3. Pois dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram, deixa este lugar, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realiza os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. O que diz o verso 5? Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Judas faz parte deste grupo da família aonde não conhece aquele que está dentro do seu lar há muitos anos. Olha, os irmãos, que há uma acusação séria aqui. No versículo 3 e 4, não é? Para que os teus discípulos, no verso 4, porque ninguém há que quer ser conhecido e faz os seus sinais em oculto. Irmãos, por acaso foi em oculto que Jesus, aos 12 anos, discutia com os mestres em Jerusalém, quando ele fica lá no templo, perdido por algum tempo, por 3 dias que Maria e José voltam para resgatar o filho, aonde ele está? No templo, discutindo com os mestres. E todos surpreendiam com tamanha sabedoria, respondendo todas as perguntas, dando show naqueles mestres que estavam em Jerusalém. Acaso
a família de Jesus não estava presente nas bodas de Caná da Galileia, quando ele transformou água em vinho, e que esses irmãos também provaram do milagre? Então, esta acusação aqui é infundada quando nem os seus irmãos criam nele. Imagina Jesus, o menino, o adolescente, o rapaz, o jovem, mas que Tiago, João, Judas, José, todos os irmãos eram repreendidos, corrigidos pelos pais, mas nunca uma correção, nunca Jesus foi corrigido ou castigado por falha, porque nunca pecou. É assim que a Bíblia descreve. Quem de vós me convence de pecados? Aliás, teve um pastor, pastor Moisés, quando eu estudava lá no IBEL, ele escreveu um livro provando que Jesus era dizimista, baseado nesta expressão: quem de vós me condena de pecado? Porque se ele, como carpinteiro, se ele não era dizimista, os mestres que viviam na cola dele podiam dizer: você não é dizimista, está pecando. E ele escreveu um livro baseado neste ponto, tá? Mostrando a inteireza de santidade de Jesus. Então imagine Judas vivendo nesse lar onde todos são corrigidos, mas o filho mais velho nunca recebeu correção. Porque ele é o homem Deus. Como Deus, ele foi adorado na manjedoura. Como Deus, ele perdoou pecados. Como Deus, ele sabia o que passava no coração das pessoas. Como Deus, ele sabia controlar as situações difíceis. Porque lá no capítulo 7 de João, que nós lemos, Jesus fala para os irmãos: sobem vocês, vão agora. Depois ele vai em oculto, secretamente, depois ele vai. Certamente para não surgir discussões desnecessárias, desgastantes, estrada fora. E quando ele chega, e aí eu não posso entrar no texto propriamente de João 7, mas quando ele chega, ele vê uma multidão com 7 dias de festa, porque no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus olha para aquele povo e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquela festa não satisfazia, não atendia os anseios da alma daquele povo. E Jesus vê um povo sedento. E ele diz: quem crê em mim, no verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Portanto, Judas teve muitas oportunidades, mas ele não conseguia ver quem é que estava ali. Talvez muitos olhavam para Jesus naquele lar e podia criticar ele dizendo: olha, que rapaz esquisito, né? Tem 25 anos, 26 anos, 27 anos, 28 anos, não vê ele com uma namorada. Que rapaz esquisito é esse, né? E aí, quando dentro de casa, nenhuma falha, que perfeição! Gerando ali uma certa inveja dos irmãos. Judas, vírgula, é esse Judas. Agora, quando nós passamos para o ponto seguinte, servo de Jesus Cristo. Ô irmãos, qual dos seus irmãos ou irmãs que você teria coragem de dizer: eu sou o seu servo? Tem alguém? Tem algum dos seus irmãos lá, filho dos seus pais, alguns deles que você teria coragem de escrever dizendo: eu sou servo do fulano de tal? A diferença é muito grande, porque Paulo foi interrompido em um processo de perseguição quando ele é transformado em servo de Jesus Cristo. Judas vai reconhecer
quem é Jesus na ressurreição, quando Jesus ressuscita. Não é narrado a conversão particular, detalhada de cada um dos irmãos. Como que Tiago se torna o grande líder da igreja de Jerusalém. Mas Judas, ele se envergonha de dizer, eu, Judas, irmão de Jesus. Não, ele procura, de uma forma humilde, dizer, irmão de Tiago. E quando nós lemos a carta de Tiago, nós vemos, hoje de manhã nós lemos uma parte aqui, a sabedoria de Tiago em escrever, é lógico, inspirado pelo Espírito Santo, mas mostrando também algo de si mesmo, como controlar a língua, como controlar a vida nesse serviço do Senhor. Servo de Jesus Cristo. Que privilégio para Judas, mas que privilégio para mim e para você no século 21. Hoje me parece que é 8 ou 9 de fevereiro? 8 de fevereiro de 2026. Nós podemos dizer, Júlio, Dionísio, Márcio, Elaine, Marcos, Ronaldo, servo de Jesus Cristo. Que privilégio, que honra poder dizer, este Deus que desceu até o lar de Maria. Quantas vezes Judas dormiu ao lado dele? Comeu na mesa com ele? Quantas vezes ouviu as devocionais? Mas o ambiente santo não transforma a vida de ninguém. Nós precisamos de uma revelação sobrenatural. E se nós podemos dizer hoje, servo de Jesus Cristo, é porque é uma operação sobrenatural de Deus realizada em sua vida. Você foi alcançado de forma sobrenatural, foi eleito de forma sobrenatural, você foi chamado de forma sobrenatural. Que privilégio, que honra poder dizer o seu nome e poder acrescentar servo de Jesus Cristo. Que privilégio. Irmão de Tiago, o grande vulto da igreja de Jerusalém, autor desta carta encantadora que nós temos aqui, após a carta aos Hebreus. Então Judas está escrevendo a quem? Aos chamados. Embora Judas foi gerado no mesmo ambiente em que Jesus, o homem Jesus, foi gerado no útero de Maria, isso não trouxe para ele qualquer privilégio. Ele nasceu como um pecador. Apenas Cristo, sem pecado. Os demais, pecadores, incluindo Maria. Porque no Cântico de Maria, ela diz, a minha alma se alegra ou se engrandece em Deus, meu Salvador. Quem precisa de Salvador é pecador. E como uma família em pecado encontrou em um Cristo Santo a redenção para poder dizer, servo de Jesus Cristo. Como Maria foi serva de Deus. Aos chamados. Então esta carta é endereçada a você e a mim, que fomos chamados. O Deus que chama à existência as coisas que não existem. Aliás, hoje de manhã, lendo aqui um pouco o livro de Gênesis, onde é que Deus escolheu realizar a sua obra da criação? A terra era sem forma, vazia, havia trevas na face do abismo. Um lugar sem forma, vazio, trevas e abismo. Foi ali que Deus desenvolveu este projeto maravilhoso da criação de Deus. E Cristo estava lá, como Criador, como o arquiteto de Deus, que chama à existência as coisas que não existem, do nada.
criando todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 1, no princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Este Criador do princípio é aquele que chama. E certamente Judas teve um chamado especial, não registrado na Bíblia, mas um chamado sobrenatural, assim como o seu e o meu. Como fomos chamados, como fomos levados à convicção de pecado, à necessidade de uma salvação, como nós clamamos a Deus, como nós dependemos de Deus, porque Ele nos chamou. Ninguém pode entrar neste reino por iniciativa própria. Precisa de uma ação sobrenatural. A palavra sobrenatural, revelada, pregada, o agir do Espírito sobrenatural, nos levando à convicção de pecado, ao quebrantamento, ao arrependimento, à confissão e o clamor: compadece-te de mim. Irmãos, eu nunca vou me esquecer. E eu estava fazendo uma oração e não sabia. Mas no dia que eu entrei dentro de um carro, saí para um lugar escuro, com a Bíblia na mão, batendo as páginas de um lado para o outro, e Deus estava lá, e Ele vendo a minha aflição, e eu dizendo: se é verdade que existe Deus, se é verdade que existe Jesus, que a Bíblia fala dele, se é verdade, prove para mim, porque estou perdido. Uma noite de muito choro, lembrando por que não morri nesta ou naquela situação. A forma que Deus chama, a forma que Deus nos leva ao quebrantamento, a forma de ouvir a sua voz. Ele tem as suas milhares de maneiras de atuar e agir e chamar a cada um. Judas, servo de Jesus Cristo, aos chamados. Ontem nós tivemos no casamento da Débora. Nem todos os irmãos aqui estavam lá. Nós temos os nossos limites. Para fazer uma festa de aniversário, de casamento, a gente convida algumas pessoas, não é? É a soberania daquele que está dando a festa de fazer o seu convite, a quem ele vai convidar. E quando recebemos o convite, aí a gente atende o convite, até dentro das nossas possibilidades de atender. Se está bem de saúde, se tem condições de ir, etc., a gente vai. Ninguém poderia chegar lá e entrar, não é, sem ser convidado. Deveria entrar sendo convidado. O reino dos céus não é diferente. O reino dos céus também é assim. Há um convite estendido por Deus. E um convite que não aceita não. Um convite que, quando ele chama, ele quebranta, abre o coração, convence, de maneira que você vai alegremente atender o convite. Se é um privilégio ser servo de Deus, um outro privilégio é ser chamado. Domingo passado, o pastor pregou aqui em Lucas, capítulo 14. O capítulo começa assim: grande multidão o acompanhava. E aí ele vira para o povo e diz: se alguém quer vir após mim. Depois, mais à frente, ele diz: quem não tomar a sua cruz e seguir, não pode ser meu discípulo. Então tem três coisas que ele fala ali. Uma multidão que acompanha. Nós temos hoje uma multidão acompanhando Jesus aí de qualquer maneira, acompanhando, atropelando. Entre essa multidão tem aqueles que que vieram a Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, alguns que não só acompanham, mas que foi a Jesus. E estes que foram a Jesus também foram feitos discípulos de Jesus. Aqui está, servo chamado.
Você já ouviu esta voz te chamando? Lembra de quando Jesus sai do túmulo e Maria está lá visitando o túmulo e começa aquela conversa, não é? Ela pensando que fosse o jardineiro. Não, se o Senhor tirou daqui, onde o colocou, diga que eu vou buscar e tal, vou levar para minha casa, Maria. E de repente Jesus a chama com a sua voz característica. Não sei como foi. Maria. E ela reconhece a voz imediatamente, dizendo: Mestre, é o Senhor, és tu. Os olhos se abriram. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, o nosso coração se quebranta. Como Paulo: quem és tu, Senhor? Nós nos dirigimos assim, atendendo o chamado. Servo de Jesus Cristo, aos chamados e depois aos amados de Deus. Quando é que Deus nos amou? Antes da fundação do mundo. É o que lemos e é o que cremos. Não adianta eu, Júlio Maria, não adianta eu amar a minha filha número 4, ou o meu filho número 5, ou número 6. Não adianta. Eles não existem. Mas Deus amou o que não existia e veio a existir por causa do amor dele. Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. E a gente vem quebrantado, maravilhado, aos pés desse Senhor, querendo ser o servo dele, servi-lo. Aos chamados, aos amados em Deus Pai. Ser alvo do amor de Deus, ser amado por Deus, que privilégio. Terceiro, guardados em Jesus Cristo. Está vendo aqui o progresso da obra? Ele é um servo, ele foi chamado, ele foi amado e ele é guardado. Não só ele, você e eu somos guardados. Por quê? Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estava lá na roça, na casa do pai da Luciana agora, ficamos lá um tempo, e em uma das devocionais, nós citamos lá, lemos o Salmo 124. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, Israel que o diga. Quando é que o Senhor se colocou ao seu lado? Quando ele te amou. Quando ele te amou? Antes da fundação do mundo. Com amor eterno eu te amei. E o Senhor se colocou ao seu lado por meio da eleição, por meio do chamado, por meio do amor e agora por meio da proteção, guardado em Jesus Cristo. Como é que Deus nos guarda? Tanto o Deuteronômio 32, como o Salmo 17, diz que o Senhor nos guarda como a menina dos olhos. Que Deus é este? Que se agradou em guardar o miserável pecador como a menina dos seus olhos. Agora, o ser guardado por Deus não é muitas vezes como nós pensamos. Quer ver um teste? Lembre de alguém aí que foi guardado por Deus. Se eu desse a oportunidade para vocês responder, as respostas seriam bem diversas, mas
Acredito que você diria, não, Deus guardou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Verdade? Não é verdade? É verdade. Ele entrou lá no meio do fogo. Deus guardou. Quem mais? Daniel na cova dos leões. Que Deus maravilhoso. Verdade? Deus guardou Davi da lança de Saul. E Saul queria matá-lo. E Deus o guardou. Irmãos, mas nós precisamos olhar para as Escrituras e ver que Deus guardou também homem como o mendigo da parábola do rico e Lázaro. Deus se agradou em guardar ele daquele jeito, onde até os cães vinham lamber as suas feridas aqui na terra. Não pense que ser guardado por Deus é ter vida boa. Teremos dificuldades, lutas, perseguições, noites mal dormidas. Eu não quero compartilhar com os irmãos aqui as minhas lutas atuais, mas não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Tenho dormido mal, muito mal, pelas lutas que tenho enfrentado. Deus guardou Lázaro na terra. E depois no céu ele estava consolado, enquanto o rico estava em tormento. O que poderíamos dizer de Deus guardar Estevão? Imagine, está lá no capítulo 7, chegando no capítulo 8 de Atos, quando Estevão foi apedrejado até a morte. Imagine a família de Estevão assistindo aquilo, olhando e dizendo, não sei se eles disseram isso, mas no meu coração pecaminoso eu penso, não é justo? Ele estava pregando a palavra, ele é um diácono, ele está servindo, como pode agora sendo apedrejado até a morte? Mas Deus guardou Estevão daquela forma, de maneira que Estevão morrendo, ele diz, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra do trono de Deus. E ele termina a sua vida fazendo uma oração. Qual a oração? A mesma que Jesus fez. Perdoa-os, perdoa-os. Deixa Deus te guardar. Ele sabe como guardar a cada um de nós. Então, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, dirigido a você e a mim, aos chamados, amados e guardados em Jesus Cristo. Nós somos tesouro de Deus, guardados em Cristo Jesus, porque Ele fez de nós membro do seu corpo. Que privilégio é o nosso. Judas, ele vai terminar essa introdução no versículo 2, dizendo, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. A misericórdia. Judas alcançou misericórdia, assim como você e eu. Eu imagino que muitas vezes Judas deve ter irritado o seu irmão mais velho. Muitas vezes deve ter desprezado. Muitas vezes deve ter virado as costas. Um puxãozinho de orelha aqui. Quando nós começamos a nossa reunião do culto, quando é que nós podemos sair lá fora para atender alguma necessidade nossa? Não estou dizendo que é proibido ir. Como dizia, ou como diz, o pastor Wellington, quem tem incontinência urinária precisa ir lá fora, para não fazer xixi na roupa. Mas quando é que nós podemos sair lá fora? Bom, no momento da invocação, porque a nossa reunião de culto ela tem 4 períodos. Embora o liturgista não fica falando, passando de uma para outra, mas ela é clara. Na invocação,
quando nós damos abertura à reunião. Então, se eu não quero invocar Deus na minha vida, nesse momento do culto, eu posso sair lá fora. Aí depois, o momento da confissão. Se eu não quero confessar a Deus, se eu não preciso confessar a Deus, então eu posso sair lá para fora. No momento da adoração, se eu não quero adorar a Deus, eu não vim para adorar a Deus, se não faz sentido na minha vida, eu posso sair lá para fora. No momento da edificação, se eu não quero ser edificado pela palavra de Deus, se eu não quero entender, se eu não quero, então eu posso sair lá para fora. Então não podemos sair hora nenhuma. Uma reunião tão breve que muitas vezes nós ficamos lutando aqui para fazer ela de 1h30, no máximo, por causa da nossa impaciência muitas vezes. Mas que delícia é se nós pudéssemos, se tivéssemos disposição para ficar aqui horas e mais horas e mais horas, que essa mensagem, ou que o pregador pudesse falar horas. Mas muitas vezes nos falta apetite. Judas alcançou misericórdia, e ele quer que essa misericórdia alcance aqueles a quem esta carta está sendo dirigida. Judas, ele não tem um povo. Olha a carta de João do lado aí, que você vai ver o versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, ele está dirigindo a carta a um presbítero, que é dirigida a nós também, é uma carta canônica, é Bíblia. Mas Judas tem tem um auditório muito amplo. É esse que está aqui. Aquela palavra de Isaías, capítulo 6, quando Deus ordena a Isaías dizendo, vai e diz a este povo. Que povo? Aquele povo que estava diante de Isaías naqueles dias. Que povo é esse hoje? Esse daqui. Aqueles que faz parte desta igreja, que visita esta igreja, que faz parte da igreja presbiteriana ou outras denominações em Campo Grande. Este povo. Misericórdia. Como nós precisamos das misericórdias renovadas em nossa vida, dia após dia. Paz. Às vezes eu fico pensando, gente, esse mundo vai explodir. O que vocês acham? Pelo amor de Deus, você pega um celular para ver algumas notícias, e olha que eu não tenho X, eu não tenho Facebook, eu não tenho... Eu olho algumas coisas aqui no Google e no YouTube, e isso me deixa louco. Que loucura! No Oriente Médio, na Ásia, na Europa, na nossa América, para todo lado, uma confusão generalizada, ninguém se entende. Eu fico pensando, uma hora eu vou ler... Eu vou abrir o Google e vai explodir o mundo. Mas não vai explodir, porque está sob o controle de Jesus, até ele voltar nas nuvens, tirando a sua igreja. Aí o fogo vai comer solto. Aí sim, será entregue a chamas. Os céus que agora existem e a terra está sendo entesourada para o fogo. Outro dia, o pastor estava pregando aqui, abordando essa questão do pecado, que todo lado que a gente move, o pecado se faz presente, e as tentações na nossa vida e etc. Eu lembrei de uma palavra do J.C. Ryle, um puritano do século XVI, que escreveu um livro dele dizendo, o título do livro é... Me fugiu. Se eu lembrar, eu falo aqui o título do livro. Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um título do livro do Ryle. Ele diz nesse livro, nenhum efeito sobre nós teria as chamas inflamadas, ou as setas inflamadas que o diabo atira contra nós, se não tivesse dentro de nós combustível. As setas inflamadas que o diabo atira contra nós não teria nenhum efeito se não tivesse dentro de você combustível. Mas tem aí um combustível de mágoa,
contra um irmão, aí quando vem uma seta inflamada daquele irmão, o fogo pega, porque tem combustível. E demais coisas. O combustível da insatisfação, o combustível da pressa, irmãos, que mundo horroroso. Nós precisamos ter paz, porque nós temos o príncipe da paz, paz em casa, paz com a vizinhança, paz no trânsito, paz, nós precisamos de paz. Judas está escrevendo esta carta para que essas coisas, misericórdia, paz e amor, sejam multiplicados naqueles dias, naquela igreja. Mas hoje também, nos nossos dias, nesta igreja, em nós. Creio que eu vou ficar só na introdução aqui. Eu não teria tempo para entrar no versículo 3 e 4 e depois outros versículos desta carta, mas eu gostaria de desafiar vocês, irmãos, para ler esta carta. Amados, quando eu empregava toda a diligência a escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Não é que a família de Jesus, os irmãos e os parentes, teve uma salvação privilegiada de primeira categoria e agora nós temos uma salvação de 11ª, de sei lá quantas categorias. É a mesma salvação, é o mesmo sacrifício, é o mesmo Espírito, é o mesmo reino, é a mesma herança. A Ele a glória e a nós a alegria de poder abrir os nossos lábios e dizer: Luciana, serva de Jesus Cristo, servindo como esposa, como dona de casa, como avó, como mãe, servindo ao Senhor. Aliás, essa é a forma correta de glorificar a Deus, não é? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus para sempre. Como que Jesus glorificou a Deus? Está lá na oração sacerdotal, capítulo 17 de João. Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste para fazer. Então, a obra que Deus te deu para fazer, glorifique a Deus fazendo. Como filho ou filha, glorifique a Deus sendo filho ou filha, conforme as instruções bíblicas. Conheça. Se a gente pudesse dar sequência a esta carta, nós íamos chegar aí no versículo 5, e talvez numa outra oportunidade a gente entra nesses detalhes, onde Judas vai dizer assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente, de uma vez por todas, e esta é uma palavra que Judas gosta de repetir na sua carta, que ele fala no verso 3, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé salvadora não foi dada para qualquer um. Foi aos santos, aos eleitos, aos predestinados. Queira aceitar isso ou não, é bíblico. O que eu vou fazer com as Escrituras se é assim que ela diz? E agora, ele vai dizer, no verso 5, quero vos lembrar-vos. Então ele acredita que aquele público tem conhecimento. Para que nós tenhamos conhecimento, nós precisamos de ler, e ler, e ler, e ler. Porque senão, como vou lembrar de uma coisa que eu não sei? Lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas. A fé foi dada uma vez por todas. A revelação, o conhecimento que está nas Escrituras, que é a revelação sobrenatural de Deus. Irmãos, quando Moisés estava escrevendo o Pentateuco, o livro, vamos ao capítulo 20 de Êxodo, os mandamentos. Já imaginou Deus consultando Moisés? Moisés, eu estou pensando em escrever uma lei que diz assim, não adulterarás. O que você acha? Seria ridículo. Mas Deus escreveu os mandamentos. Homens santos escreveu, como Deus disse.
que nós abracemos, irmãos, essas palavras, porque Deus nos concedeu uma fé de uma vez por todas. Uma salvação comum a todos. Não tem uma privilegiada de primeira categoria ou de segunda categoria. Eu fui salvo assim. Não, mas eu fui assim. Você foi salvo pelo sangue de Jesus. E pronto, ponto final. Esse é o caminho. Esse é o meio suficiente. Fé entregue uma vez por todas. Fé bíblica. Dom de Deus. Não é? Guardados de uma vez por todas. Ele guardou Eu costumo dizer que a gente vive a eternidade dentro do nosso tempo. Mas Deus, na eternidade, fez a eleição, na eternidade, Ele cumpriu a salvação através do Filho, e na eternidade, Ele glorificou a sua igreja. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele está agindo na eternidade dele, que é hoje. Hoje é a eternidade de Deus. Nós somos chamados. Nós somos guardados. Guardado, irmãos, guardado. Aquele que Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Ele pode tentar fazer as suas ameaças. Mas nós reconhecemos, assim como Jó, nós reconhecemos o domínio de Deus. Quando Jó estava perdendo tudo que ele tinha, o que ele disse? Deus o deu e o diabo tomou. É assim? Deus o deu, Deus o tomou. Usou o diabo? Sim, mas era instrumento de Deus. Não perdeu o controle. Foi só até onde Deus deixou. Deus é o Deus dos deuses. E nós somos chamados para ser servo de Jesus Cristo. Que privilégio. Porque esse serviço nunca acaba. Eternamente servindo a Cristo. Então que vocês tenham uma ótima semana servindo a Cristo, onde você estiver, falando o que você estiver de falar, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Deus os abençoe. Em nome de Jesus, convidar o nosso irmão Edson para voltar aqui e a gente concluir a nossa reunião. O culto não está acabando. O culto não acaba. Você vai para casa cultuando a Deus. Quando você for dormir, está cultuando a Deus, tá? O culto não acaba. A reunião nossa está terminando.